boa tarde, torcedor alvinegro. Eu sou o Vitor Schettino, membro da bancada aqui do canal Estrela Solitária. Estou aqui hoje para fazer esse girofogo, um dia de muitas notícias no Botafogo. Temos um jogo em casa domingo contra o América, mais oportunidade de vencer, pontuar, se afastar da zona do rebaixamento e lutar pelas posições mais acima da tabela, Copa Sul-Americana, quem sabe até uma Libertadores, uma pré-Libertadores, enfim. Hoje vamos falar um pouco sobre as últimas notícias que saíram aí sobre o Glorioso, O Jorge Braga está de saída do Botafogo, Joel Carles está para renovar o contrato por mais um ano. Falar um pouco sobre o que esperar do Botafogo e do nosso adversário, o América, para o próximo jogo. Bom, o primeiro assunto, é sobre a saída do Jorge Braga, o CEO da SAF Alvinegra, o CEO do Botafogo, desde os tempos de Durcésio Melo, desde os tempos de Botafogo Associação, no ano passado, Série B. Ele chegou efetivamente para organizar o Botafogo, deixar o Botafogo uma instituição saneada, tudo em ordem, para que fosse vendida, como foi ao John Textor, através de um processo de SAF, Sociedade Anônima do Futebol. As ações, 90% das ações da SAF do Botafogo foram vendidas ao John Textor e já estão regularizadas em nome dele. Bom, o Jorge Braga, ele foi contratado inicialmente no ano passado, em 2021, pelo presidente Durcésio Melo. Ele veio para organizar o Botafogo e efetivamente organizou muito bem o processo, a condução do processo e a venda da SAF do Botafogo. Foi muito bem organizada e muito bem administrada por ele. Ele fez um excelente trabalho no Botafogo, mas infelizmente nós já víamos que ele estava um pouco mais sumido da mídia, já não aparecia tanto. Efetivamente mostrava-se que ele já não tinha tantos poderes no Botafogo como tinha antigamente. Alguns meses atrás, inclusive, saiu a notícia que o Marcelo Paz, que é o presidente hoje do Fortaleza, tinha recebido o convite para ser CEO da SAF Alvinegra, ou seja, para o cargo que é ocupado, ou melhor, que era ocupado por Jorge Braga. Então saiu essa notícia alguns meses atrás, deu uma certa turbulência. Botafogo não se manifestou, John Textor não se manifestou e Jorge Braga também não se manifestou. A partir daí, eu acho que muitos torcedores, assim como eu, sabíamos que ele não iria permanecer mais tanto tempo no Botafogo. Porque se a SAF Alvinegra, se o John Textor estava procurando um outro CEO, certamente o Jorge Braga sairia do Botafogo mais cedo ou mais tarde. Isso foi se mostrando, ele parecia que tinha menos funções e menos poderes do Botafogo, até a gente ser surpreendido com essa notícia do Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, que o Jorge Braga entrou com um processo contra a SAF do Botafogo e contra o próprio John Textor, alegando esvaziamento de suas funções, falta de pagamentos de salário, e por isso ele não tinha mais condições de trabalhar e pediu judicialmente a sua liberação contratual do Botafogo, que ele não fosse mais obrigado a trabalhar no Botafogo e cumprir o contrato. E o juiz ou a juíza responsável pelo processo deferiu esse pedido, então ele está judicialmente afastado das suas funções do Botafogo. O Jorge Braga soltou uma nota oficial, afirmando realmente que estava fora do Botafogo, ou seja, então, efetivamente houve uma decisão que o permitiu sair e não mais cumprir o seu contrato com o Botafogo, Apesar de ainda não termos, como eu disse, uma nota oficial do Botafogo, já temos essa nota oficial do Jorge Braga, em que ele não menciona processo, ele não menciona qualquer problema com John Textor, com nenhum profissional de dentro do Botafogo. Na verdade, ele enumera as conquistas desse tempo que ele esteve à frente do cargo dele como CEO do Botafogo, o que ele conseguiu desenvolver, transformar o Botafogo em realmente um clube de gestão a ser seguida, uma gestão exemplar, conseguiu minimamente sanear o Botafogo para que ele se transformasse em SAF e tudo que foi conquistado, o acesso da Série B, enfim, essa transformação do Botafogo que ele cita, que fez o torcedor ter novamente orgulho de ser botafoguense. Ele citou isso tudo, ele desejou sucesso ao John Textor, ao Tairo Arruda, ao Danilo, que estão na frente desse procedimento da SAF agora. O Tairo Arruda é o diretor-geral da SAF Alvinegra. Desejou sucesso, citou algumas palavras de competência, de honestidade, de ética, que o Botafogo é maior do que todos querem ganhar, mas o Botafogo está acima de todos. De certa forma, ele deu uma alfinetada, não se sabe em quem nem por quê, Mas, enfim, ele falou essas palavras que podem ser entendidas como uma alfinetada, uma cutucada em alguém,
mas não entrou em detalhes de processo, não entrou em detalhes de problemas, saiu, agradeceu, falou que vai estar sempre na torcida e não polemizou sobre o assunto. Enfim, alguns torcedores do Botafogo ficaram preocupados com o acontecido, né? Com essa saída dele através de um processo judicial, da forma com que foi noticiado, enfim, da forma com que eles ficaram sabendo, por toda essa herança que existe no Botafogo de problemas judiciais, de processos, enfim. Mas eu, para quem não sabe, eu sou advogado, já trabalho há mais de 10 anos com direito esportivo, direito trabalhista, e conheço bastante sobre a matéria, sobre o assunto. O que eu posso passar para o torcedor alvinegro, que ele pode ficar tranquilo. Esse acontecimento é a coisa mais normal que possa ocorrer em uma empresa, ainda mais a magnitude do Botafogo. Funcionários sendo mandados embora, funcionários entrando com processo trabalhista para serem desligados, isso é normal. No mundo corporativo, isso é normal. Infelizmente, nem todo mundo está certo. Às vezes, Jorge Braga teve um problema com outro diretor da SAF Alvinegra, nós não sabemos, com algum funcionário, nós não sabemos como deu-se esse processo de esvaziamento de suas funções e por quê, né? Nós não ouvimos ainda o lado do Botafogo, acredito que o Botafogo também não vai entrar em detalhes e polemizar, mas nós não sabemos efetivamente o que aconteceu lá dentro. E às vezes no mundo corporativo, no trabalho, como no seu trabalho, torcedor, às vezes acontecem certas situações que são insustentáveis. Você prefere sair, o seu empregador prefere te demitir. Então isso é absolutamente normal. O problema é que no futebol, num clube da magnitude do Botafogo, com milhões de torcedores, qualquer acontecimento vira um acontecimento. Todo torcedor quer dar um pitaco, quer dar uma solução, quer achar um porém daquilo, por que aquilo aconteceu. Torcedor quer dar pitaco até na cor do azulejo que vai colocar no banheiro do clube, enfim. Isso acontece, acaba tendo essa repercussão. A própria matéria teve um quê meio sensacionalista, como se isso não acontecesse, isso não fosse normal. Acredito que o Lauro Jardim, como um grande jornalista que ele é, está muito empolgado com a SAF do Botafogo, tem soltado muitas notícias, deve ser botafoguense, enfim. Ele deveria entender isso também, que é muito normal. Isso não é um acontecimento negativo na SAF do Botafogo, isso não é uma bomba na SAF do Botafogo. Isso é um acontecimento normal em qualquer empresa, em qualquer clube, isso pode acontecer. Então não foi nenhum fenômeno negativo dentro da SAF do Botafogo. Foi um desentendimento de um profissional com outros profissionais. E esse profissional que se sentiu ofendido, vamos dizer assim, que sentiu que o seu trabalho não estava sendo respeitado, que a sua função não estava sendo respeitada, ele preferiu seguir um caminho de se desligar do clube. Teve que ser judicial, ok, porque ele tem contrato, tem obrigações a cumprir e achou mais prudente fazer dessa forma, o que também é normal. Isso dá segurança tanto para ele quanto o Botafogo. Então, torcedor, não se preocupe como se isso fosse um indício de que a SAF do Botafogo está dando errado, que a gestão, que a administração da SAF do Botafogo está sendo mal conduzida. Não é. Isso é normal, não foi a primeira vez que acontece na história do Botafogo, não foi a primeira vez que acontece na história dos clubes, e não vai ser a primeira e única vez que vai acontecer na SAF do Botafogo. Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer, mais ou menos como aconteceu com a demissão do Anderson Moreira, mais ou menos nesse mesmo molde, né? O John Textor, que é o dono de 90% das ações, entendeu que ele não era o profissional pertinente para o cargo que ele desejava, com o posicionamento que ele entende necessário e correto, e demitiu o Anderson Moreira. Enfim, isso é normal, o torcedor não precisa se preocupar. É um capítulo da história da SAF do Botafogo, mas é um capítulo absolutamente normal. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Bom, vamos para outra notícia, agora um pouco melhor. Joel Carli, o zagueiro argentino, o ídolo argentino que joga na nossa zaga, está perto da renovação. As conversas de renovação do contrato do Joel Carli, que se encerra em dezembro deste ano, elas foram retomadas agora. Elas se iniciaram antes da segunda janela, paralisaram um pouco para que fossem tomadas as outras medidas para as outras negociações que trouxeram esses jogadores à segunda janela do Botafogo, mas as conversas retornaram agora e rumam para um desfecho positivo. O Joel Carli deve renovar o seu contrato por mais um ano com o Glorioso, né? Luiz Castro gosta muito do jogador, inclusive como pessoa, como líder dentro do elenco, o considera um exemplo para os mais jovens, considera um profissional exemplar para todos que estão no clube, pois cumpre muito bem as suas funções. Então isso tudo pesa positivamente para o Carli, que apesar de não ser titular, não ser nem a primeira opção no banco de reservas para a zaga botafoguense, ele é muito importante, como sempre foi dentro do grupo do Botafogo. Então o Botafogo busca ter esse jogador em seu elenco.
esse jogador forte, esse jogador exemplar, para servir de base, de experiência para os demais jogadores do grupo. O Joel Carli tem uma história muito bonita no Botafogo, né? Não sei se todos os torcedores tiveram a oportunidade de ver algumas imagens de quando ele foi afastado do Botafogo, porque tinha um alto salário, o Botafogo não tinha condições de cumprir, e achou melhor afastá-lo para que ele saísse do Botafogo, se transferisse, e o problema virasse mais um problema judicial para o Botafogo. Foi o que ocorreu, ele entrou com um processo judicial, não havia outra forma de receber salários e outros pagamentos atrasados no Botafogo, e com o César Melo no ano passado, fez-se um acordo com o Joel Carli para ele retornar e haver uma forma de equacionar essa dívida do Botafogo com ele. E quando ele foi afastado do Botafogo à época, tem algumas fotos, algumas imagens dele treinando em separado, um local bem precário, um terreno meio baldio, com gramado, enfim. Isso mostra o profissionalismo, tanto que o Carli gosta, inclusive, do Botafogo. Porque mesmo fora do Botafogo, nas redes sociais, ele sempre manifestava o seu apoio. Então, o nosso zagueiro Joel Carli, nosso ídolo, para mim um grande ídolo do Botafogo, está perto da renovação, assim como o Gatito. As conversas de renovação com o Gatito também o retornaram agora. O próprio jogador deu entrevista recente falando que tudo deve se acertar. Então, Joel Carli, também Gatito, estão com um caminho muito bem pavimentado para a renovação. Bom, agora vamos falar do jogo de domingo entre Botafogo e América. Domingo às 11 horas no estádio Newton Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro, né? O América é um adversário indigesto para o Botafogo esse ano. Foram 2 derrotas que o Botafogo sofreu para a América na Copa do Brasil. Talvez um dos piores jogos do Botafogo na temporada. Os dois foram os 2 piores jogos do Botafogo na temporada. E no primeiro turno, em Belo Horizonte, um empate de 1-1 entre ambos. O América só na frente, o Botafogo empatou com o Hérisson, um gol de cabeça. E no finalzinho, eu estava no estádio, no finalzinho aquela bola sobrou para o Vitor Sá quase aqui na pequena área. Mas o Jailson fez grande defesa, então o Botafogo só saiu daqui com 1 ponto. Bom, o América, torcedor alvinegro, eu gosto sempre de destacar isso, é um time muito bem organizado. Não pensem que vai ser um jogo fácil. Apesar da belíssima vitória do Botafogo por 3-1 contra o Fortaleza, dessa evolução que o Botafogo vem demonstrando na forma de jogar, o time vem melhorando, apesar de alguns resultados negativos antes do jogo contra o Fortaleza. Via-se uma evolução que se concretizou na vitória sobre o Fortaleza por 3-1. Então, apesar dessa, entre aspas, boa fase do alvinegra, nessa melhora do Botafogo, o América não vai ser um adversário fácil. O treinador Wagner Mancini tem o time na palma da mão, conhece muito bem o time, começou o trabalho no ano passado, deixou a América na parte de cima da tabela, brigando por uma pré-Libertadores. No final do ano, faltando poucos jogos, o Wagner Mancini foi para o Grêmio tentar livrar o Grêmio do rebaixamento, não conseguiu, mas o América continuou bem, foi para a pré-Libertadores. Esse ano passou pela pré-Libertadores, caiu na Libertadores na fase de grupo, e o Mancini voltou esse ano para o América e vem sim fazendo um ótimo trabalho com o América. O América hoje é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, vem de vitória em casa por 2-0 contra o Curitiba, jogando muito bem de forma ofensiva, então é um time muito bem organizado. Boa notícia para o Botafogo é que o América não vai contar com o Pedrinho, né? Ponta do América, Pedrinho, que estava no América emprestado pelo RB Bragantino, foi vendido para um time da Rússia, para o Lokomotiv Moscou, e não vai jogar contra o Botafogo. O Pedrinho, inclusive, fez um gol no Newton Santos na partida de volta pela Copa do Brasil, né, naquela derrota triste para o Botafogo. Ele fez um dos gols, enfim, é um jogador muito perigoso, que vinha muito bem no América, despertando interesse de vários clubes, inclusive do Brasil, também estavam de olho no seu futebol, mas ele saiu, então ele não joga contra o Botafogo, o que é uma ótima notícia para a gente. A América na última partida jogou muito para frente, foi um time bem ofensivo, bastante ofensivo, e as qualidades que se enumeram desse time do Wagner Mancini é que ele joga para frente, que ele joga batendo de frente com qualquer adversário. Não é um time covarde, não é um time que fica todo lá atrás, como algumas equipes, né, desse Campeonato Brasileiro. Enfim, é um time que gosta de jogar um pouco mais para frente, o que também eu gosto de citar bastante. Isso é bom para o Botafogo. O Botafogo tem mais dificuldades em jogar com times retrancados do que com times que gostam também de partir para ataque. Quer dizer que o América vai ser todo ofensivo contra o Botafogo, mas não vai deixar, não vai abdicar do ataque, né? Sem o Mateuzinho, quem deve jogar na posição dele na ponta esquerda deve ser o Felipe Azevedo. Não é um jogador tecnicamente muito bom, pelo contrário, mas é um jogador que corre muito, tem muita disposição dentro de campo e de muita marcação. Ele chegou até algumas vezes a jogar no meio de campo.
Então, o Wagner Mancini, apesar de gostar de ir para o jogo, deve optar pelo Felipe Azevedo, que é um jogador de mais marcação, para também não se expor tanto contra o Botafogo. Deve ter 2 volantes no meio de campo, deve ter 3 jogadores no meio de campo, sendo 2 volantes, Juninho e Lucas Cal. E fica a dúvida no América quem será o jogador mais de meio ofensivo, se vai ser o Alê, se vai ser o Mateuzinho, se vai ser o Martinez, uma contratação deles desse ano, trouxeram do Barcelona de Guayaquil. Enfim, tem jogadores interessantes, não vai ser um adversário fácil, não vai ser tão ofensivo e se expor tanto quanto o jogo contra o Curitiba, que eles venceram por 2-0, mas não precisamos temer um time acanhado e covarde. É um time que também vai ter as suas investidas ao ataque e vai abrir espaço para o Botafogo, e isso vai ser muito bom. Bom, em relação ao Botafogo, deve ser praticamente o mesmo time que enfrentou o Fortaleza, com exceção de Rafael, que teve a lesão na face, e o Saravia, que teoricamente é o titular da posição, deve retornar. No mais, a equipe deve ser a mesma, o que é bom, o que é positivo. O Botafogo precisa aumentar esse entrosamento, formar esse conjunto que já vem se formando e vem melhorando a cada dia. Então, a escalação do Botafogo, a exceção de Rafael, com a entrada de Saravia, deve ser a mesma do jogo contra o Fortaleza, que deu muito certo e a gente espera que também dê certo. Enquanto eu gravava esse vídeo para vocês falando que o Botafogo ainda não tinha se manifestado, saiu sim uma nota oficial do Botafogo se manifestando sobre a saída do Jorge Braga. O Botafogo foi até um pouco mais contundente do que eu imaginava. O Botafogo disse que desde a concretização da SAF, o Jorge Braga já vem abdicando de suas funções, já vem se afastando de suas funções, e que ele busca pagamentos de serviços que teriam sido realizados por terceiros e não por ele. Por isso, a disputa judicial, mas que o Botafogo vai continuar com o seu foco, no seu trabalho, e pelo visto não vai alongar essa conversa mais do que já se alongou até aqui. Enfim, então esse foi o posicionamento do Botafogo. Reitero ao torcedor, isso é absolutamente normal e corriqueiro em qualquer empresa, e principalmente uma empresa da magnitude do Botafogo, da SAF Alvinegra. Então, torcedor, não precisa se preocupar, é um acontecimento absolutamente normal, apesar de algumas matérias sensacionalistas que a gente vê por aí. Bom, se você chegou até aqui ao final desse vídeo, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ajuda muito o nosso trabalho, fortalece muito o nosso trabalho. Deixe suas críticas, sugestões aqui nos comentários, tanto a esse vídeo, quanto ao canal, quanto às nossas lives. Nós temos lives às segundas e às quartas, essas são certas, tá joia? Temos também lives pré e pós-jogo, enfim. Contamos com você sempre aqui no canal. Muito obrigado. O que é mais tradicional?